Meus amigos, nosso propósito nesta oportunidade é apresentar as conclusões a respeito do nosso livro Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo. Já tivemos oportunidade de lhes apresentar o capítulo 2 deste livro, que trata do previsível fim do capitalismo como sistema econômico dominante no século XXI. Apresentamos também o capítulo 3, a degradação ambiental do planeta Terra no século XXI. E apresentamos o capítulo 4, a escalada dos conflitos internacionais no século XXI. Neste momento, nós vamos dar início à apresentação do capítulo 5, com as conclusões relacionadas com o livro Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo. Só para rememorar, nosso livro tem esta capa. Nesta capa, nós colocamos como objetivos que pretendemos atingir ao elaborar este livro. O primeiro objetivo diz respeito à conquista do progresso econômico e social em todo o mundo. Progresso econômico e social que seja compartilhado por toda a população mundial. O segundo objetivo é a conquista da sustentabilidade ambiental, exatamente representado aqui por essa faixa verde. A conquista da sustentabilidade ambiental se impõe por conta das ameaças que pairam contra a vida no planeta Terra, exatamente por conta da forma como a humanidade atua no campo da economia, uma forma que contribui para a degradação do meio ambiente, conforme nós demonstramos numa das apresentações que já fizemos. E o terceiro objetivo é a conquista da paz mundial, que se impõe exatamente por conta da necessidade de que o banho de sangue que tem se caracterizado a história da humanidade ao longo de séculos simplesmente deixe de existir e que a humanidade realmente conquiste a paz e que haja a verdadeira confraternização universal em nosso planeta. Então são os três objetivos. O primeiro, a conquista do progresso econômico e social, representando por essa faixa vermelha. A sustentabilidade ambiental, representada por essa faixa verde. E a faixa azul é a conquista da paz mundial. Estes três representam o tripé de sustentação da vida em nosso planeta. É essa a representação que nós temos aqui com relação à capa do livro. Bem, vamos fazer aqui inicialmente uma síntese dos resultados de nossas apresentações anteriores relacionados com os capítulos 2, 3 e 4. No capítulo 2, nós abordamos o previsível fim do capitalismo no século XXI. A conclusão que nós apresentamos neste capítulo, e que foi objeto de uma das apresentações, de um dos vídeos de apresentação que fizemos, a principal conclusão que nós chegamos é a inevitabilidade do colapso do capitalismo, que poderá chegar ao fim de meados até o final do século XXI.
graças à queda no consumo de bens e serviços, resultante do desemprego em massa provocado pelo avanço tecnológico. Esta situação levaria à cessação do processo de acumulação de capital, sem o qual o sistema capitalista mundial seria levado ao colapso. Para assegurar a demanda de bens e serviços e adiar o colapso do sistema capitalista, as soluções que se apresentam são o que se denomina de incentivo à economia criativa, economia social e solidária e a adoção do programa de transferência de renda. Essas são as soluções que se apresentam como alternativas para a humanidade diante do colapso do sistema, como seriam alternativas para atenuar os problemas de desemprego que o sistema capitalista mundial apresentará até o final da sua existência em meados do século XXI. Então, em nosso livro, nós apresentamos estas alternativas no sentido de geração de emprego para a população diante do avassalador processo de desemprego em massa provocado exatamente pelo avanço tecnológico que o sistema capitalista adotaria como na tentativa de, digamos assim, fazer frente à crise que ameaça a sua existência. Como eu já lhes falei, essas soluções seriam paliativas. O que todos nós deveríamos começar a trabalhar é exatamente a solução que possibilitaria resolver esse problema de uma forma definitiva, que seria a substituição do sistema capitalista mundial por um novo sistema, da mesma forma como aconteceu na passagem do escravismo para o feudalismo e do feudalismo para o capitalismo. O que muitas pessoas precisam entender é que o sistema econômico, os sistemas econômicos, eles não duram para sempre. Eles não têm uma vida eterna. Eles nascem, se desenvolvem e também termina morrendo, como aconteceu com o escravismo, que durou 1000 anos e acabou no século II, exatamente com o Império Romano. O feudalismo, também que durou 1000 anos e que acabou no século XII, também durando 1000 anos, exatamente no século XIV, quando o capitalismo se impôs globalmente, inicialmente na Itália, em Veneza especificamente, que é o berço do capitalismo. O capitalismo, que nasceu no século XII, estará completando no século XXI 900 anos de existência. Então parece que a duração dos sistemas econômicos é mais ou menos da ordem de 900 a 1000 anos. E o capitalismo parece não fugir do que aconteceu com o escravismo e com o feudalismo. De modo que o que nós temos que, de imediato, adotar como procedimento,
como cidadãos do mundo que nós somos, é exatamente o esforço no sentido de introduzir, desde já, um novo modelo de sociedade a ser implementado em todo o mundo. E eu diria o seguinte, que esse modelo de sociedade a ser adotado em todo o mundo, nós vamos especificar mais adiante qual seria exatamente esse modelo de sociedade que deveria ser adotado em substituição ao capitalismo. Da mesma forma que esse modelo de sociedade a ser adotado em cada país do mundo, da mesma forma que deveríamos adotar um novo modelo de sociedade em cada país do mundo, deveríamos também, ao nível mundial, solucionar um problema que é responsável também pela debacle econômica em que o mundo se encontra, que é exatamente a falta de uma governança mundial que permita coordenar as políticas econômicas nacionais para evitar os desastres sistêmicos maiores como os que aconteceram em 1873, com a primeira grande depressão da economia mundial, em 1929, com a segunda grande depressão da economia mundial, e também em 2008, que recebeu a denominação de grande recessão da economia mundial, grande recessão essa que até hoje não foi resolvida. E além de contribuir para a adoção de políticas econômicas em escala global, para fazer com que a economia mundial opere de forma estável e se obtenha estabilidade na economia mundial, é preciso promover o progresso econômico e social em cada país também. Quer dizer, em outras palavras, é necessário que, ao nível de cada país, seja estruturado um modelo de sociedade que possibilite, além de assegurar o progresso econômico e social compartilhado por toda a população de cada país, que globalmente haja uma governança mundial que seja capaz de fazer frente aos problemas econômicos globais que possam surgir e assegurar a estabilidade econômica em nosso planeta. A solução, tanto para o modelo de sociedade a ser adotado em cada país e as características desse governo mundial e a justificativa para a sua introdução, nós vamos abordar mais adiante nessa nossa apresentação. No capítulo 3, fizemos também um vídeo de apresentação desse capítulo, abordando o tema degradação ambiental no planeta Terra, no século XXI. Nós apresentamos as principais conclusões deste capítulo 3, conclusões essas que nós demonstramos de forma bastante clara quais são os principais problemas, os principais problemas relacionados com a degradação ambiental do planeta Terra. O primeiro problema é a exaustão dos recursos naturais do planeta, devido ao consumo irracional. O segundo grande problema que nós enfrentamos diz respeito à mudança climática, que tende a se tornar catastrófica devido ao aquecimento global. Nessa apresentação que fizemos sobre a degradação ambiental do planeta Terra, nós mostramos de forma detalhada exatamente quais são os problemas relacionados com a degradação do meio ambiente e com a mudança climática catastrófica. Esses dois problemas, a degradação ambiental e a mudança climática,
que tende a se tornar catastrófica, existe a implantação de uma sociedade sustentável no mundo, que contemplaria o uso racional dos recursos da natureza de tal maneira que esses recursos da natureza que hoje nós utilizamos, elas sejam legadas também para gerações futuras. E é exatamente este o conceito de sustentabilidade, é que as gerações futuras também possam dispor dos recursos que nós usufruímos hoje no nosso planeta. Para evitar a exaustão dos recursos naturais do planeta Terra, que deverá ocorrer em sua maior parte até meados do século XXI, é preciso que seja substituir o modelo de economia linear, hoje dominante, em que o que é produzido e o que é consumido é lançado diretamente nos aterros sanitários, é descartado no meio ambiente, que essa política predominante hoje no mundo, apesar de algumas iniciativas no sentido da reciclagem exatamente dos resíduos da produção e do consumo, o que é importante que esse modelo de economia que adota esse procedimento do descarte para o meio ambiente seja substituído pelo modelo de economia circular, que contempla o que se chama logística reversa, ou seja, a reciclagem dos resíduos resultantes da atividade produtiva, como também do consumo por parte da população. Esse seria uma forma de atenuar a exaustão ou de evitar a exaustão dos recursos naturais do planeta Terra. Para evitar um outro problema que está associado à degradação do meio ambiente, diz respeito ao suprimento de água e com relação à quantidade e qualidade. É imprescindível evitar a poluição dos recursos hídricos, de superfície e subterrâneos, e viabilizar o reuso da água potável utilizada após o devido tratamento, através da logística reversa, ou seja, o esgoto tratado, ele ser reutilizado pela população para fins que não seja exatamente para a bebida por parte da população, mas que seja utilizado, por exemplo, nas descargas das edificações, que seja utilizado, por exemplo, para molhar canteiros, de jardins, para molhar objetos, carros, por exemplo. Em outras palavras, usos que não sejam normalmente utilizados para bebida por parte da população e por parte, por exemplo, dos animais, que requereriam naturalmente água potável, né? A produção de alimentos, que é um outro problema que nós constatamos quando abordamos a questão da degradação ambiental. A produção de alimentos, nós enfatizamos a necessidade do aumento da produtividade agrícola, com o uso da tecnologia. Mas, simultaneamente, é preciso evitar o aumento da população do planeta Terra, além de 11 bilhões de habitantes, a fim de compatibilizá-la com o limite da produção de alimentos. Quer dizer, na nossa apresentação, nós afirmamos que o planeta Terra, o limite relacionado com a produção de alimentos, de acordo com pesquisas realizadas por várias universidades em todo o mundo, aponta que o limite seria da ordem de 11 bilhões de habitantes,
De modo que, em função exatamente desses dados, é importante que a população do planeta se limite a 11 bilhões de habitantes. Nós já somos 7,7 bilhões. Então é importante que haja um trabalho de conscientização da população, no sentido de que o planejamento familiar colabore, no sentido de que esse objetivo seja atingido. Para racionalizar o uso dos recursos naturais do planeta e evitar mudança climática catastrófica, deveria se adotar em cada país um modelo de desenvolvimento sustentável. E para fazer frente aos conflitos pelo petróleo e pela água, deveria ser implantado um governo mundial, uma governança mundial que seja capaz de buscar soluções que impeçam a eclosão de guerras entre os países envolvidos. Um dos grandes problemas que o mundo enfrenta é que a ONU, apesar das intenções no sentido de atuar para promover a paz mundial, ela não tem sido eficaz nesse sentido. Então é necessário que seja delineada uma nova superestrutura política e jurídica que seja capaz de não apenas assegurar a paz mundial, mas também ordenar a relação entre os seres humanos e a natureza, no sentido de preservá-la, de evitar a sua degradação. E, evidentemente, é importante que haja um governo mundial para fazer com que as economias nacionais elas trabalhem de forma coordenada, globalmente, e garantindo assim a estabilidade do sistema econômico mundial. Então, só uma governança mundial é que seria capaz de atender a esse objetivo. Falaremos sobre isso. Mas ainda sobre a questão da degradação do meio ambiente, mais particularmente com relação à questão da mudança climática, nós também falamos na apresentação do capítulo 2, no vídeo de apresentação do capítulo 2. Falamos da necessidade de que sejam adotadas políticas energéticas que contribuam para a priorização do uso de fontes de energia renovável, como energia solar, eólica e biomassa, e o abandono dos combustíveis fósseis como fonte de energia. E consideramos também da maior importância que sejam adotadas políticas de desenvolvimento urbano que faça com que as cidades deixem de contribuir enormemente com a emissão de gases do efeito estufa, cuja responsabilidade das cidades corresponde a 70%, enquanto que no caso da energia, sobretudo a contribuição dos combustíveis fósseis, representa 60%. As fontes de energia respondem por 60% da emissão de gases do efeito estufa, e as cidades por 70%. Alguém poderia levantar a seguinte questão: mas 70 com 60 é maior do que 100%, mas na realidade, esses 60%, parte dos 60% da energia, a maior parte dos 60% da emissão de gases de efeito estufa está dentro dos 70% das cidades, porque muitas usinas, automóveis e tudo mais estão dentro das cidades. Então são cálculos separados, mas que traduzem a gravidade do problema e a necessidade de que políticas energéticas diferentes das que são adotadas atualmente e políticas de desenvolvimento urbano que busquem exatamente a edificação de cidades sustentáveis. Isso daí foi também colocado na nossa apresentação do capítulo 3, relacionado com a degradação ambiental do planeta Terra. No capítulo 4, a escalada dos conflitos internacionais,
nós apresentamos que é chegada a hora da humanidade se dotar o mais urgentemente possível dos instrumentos necessários a ter o controle do seu destino e a colocar em prática um governo mundial que, conforme nós falamos anteriormente, é absolutamente necessário, não só para ordenar a economia mundial, para evitar as crises e as depressões econômicas que já aconteceram ao longo da história, mas também para ordenar o meio ambiente do planeta, sobretudo para evitar a degradação ambiental que se manifesta de forma variada, tanto no campo quanto nas cidades, e também evitar a catastrófica mudança climática que se anuncia para meados do século XXI. Então, a existência de um governo mundial é absolutamente necessária. Mais adiante nós vamos falar sobre este governo mundial que deveria ser implantado no mundo. Este, no nosso entendimento, o governo mundial, é o único meio de sobrevivência da espécie humana. A preservação da paz é a primeira missão de toda nova forma de governo mundial. E a necessidade do governo mundial se impõe porque a ONU tem demonstrado, desde que foi fundada, ser inoperante. Ela não foi capaz de assegurar paz no planeta desde a Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma que a Liga das Nações, que foi criada após a Primeira Guerra Mundial para assegurar a paz mundial, a ONU também fracassou da mesma forma. Então é necessário que haja uma mudança radical na superestrutura jurídica e política da ONU, a fim de que ela adquira capacidade de ordenar não só a economia, o meio ambiente e também o sistema internacional. Nós vamos falar sobre este governo mundial mais adiante. Bem, dito isto, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar diz respeito ao futuro modelo de sociedade a edificar em cada país. Há um grande historiador britânico, falecido já, Eric Hobsbawm, afirma que nós conhecemos duas tentativas práticas de realizar ambos os sistemas, o sistema socialista e o sistema neoliberal, que é o que está em vigor no momento no mundo, no sistema capitalista neoliberal. Em sua forma pura, por um lado, as economias de planificação estatal centralizada do tipo soviético, e por outro lado, a economia capitalista de livre mercado, isenta de qualquer restrição e controle, ambas essas formas fracassaram. Tanto as economias de planificação estatal centralizada, como é o caso do modelo soviético, que foi adotado também no leste europeu, nos países do leste europeu, e que foi adotado também na China, no Vietnã, etc. Esse modelo fracassou. Na União Soviética e nos países do leste europeu, simplesmente o sistema desapareceu. E a China, como também o Vietnã e outros países do Sudeste Asiático, que adotaram o socialismo como modelo de sociedade, também abandonaram o modelo no tipo soviético e passaram a adotar o que nós denominamos de capitalismo de Estado. E fizeram essa mudança exatamente para evitar o mesmo destino da União Soviética e dos países socialistas do leste europeu, adotando uma espécie de economia mista,
em que atividades de natureza tipicamente socialista, com meios de produção controlados pelo Estado, passaram a conviver com meios de produção capitalistas, ao admitir a presença em seu território de capitais estrangeiros e também admitir até investidores nacionais dos seus próprios países no interior de suas economias, de tal maneira que hoje a China, por exemplo, não pode ser considerada um país socialista, na verdadeira acepção do termo, porque convive na sua sociedade, na sua economia, com formas capitalistas de produção. Da mesma forma como no Vietnã. O único país, a única exceção, a regra é a Coreia do Norte, que ainda mantém o modelo de sociedade socialista no estilo soviético. Mas, como Eric Hobsbawm falou, o sistema socialista, centralmente planificado, fracassou nos seus propósitos. O sistema, a economia capitalista de livre mercado, que é o que está em vigor praticamente em todo o mundo, também fracassou. O Eric Hobsbawm diz que as primeiras vieram abaixo na década de 80, quando ele fala aí no caso da União Soviética e dos países socialistas do leste europeu. A segunda está se decompondo, na opinião dele, diante dos nossos olhos, na maior crise do capitalismo global ocorrida em 2008. Hobsbawm diz que não conhecemos a gravidade e a duração da atual crise que eclodiu nos Estados Unidos, mas sem dúvida ela vai marcar o final do tipo de capitalismo de livre mercado iniciado na década de 90. Hobsbawm afirma ainda que a impotência ameaça tanto os que acreditam em um capitalismo de mercado puro e desestatizado, como é o caso do capitalismo neoliberal, em vigor na maior parte do mundo, uma espécie de anarquismo burguês, como ele fala, quanto os que creiam socialismo planificado e descontaminado da busca por lucros. Ambos estão quebrados. Essa era a tese do Hobsbawm. O futuro pertence, segundo ele, às economias mistas, nas quais o público e o privado estejam mutuamente vinculados de uma ou outra maneira. Podemos afirmar que o modelo de sociedade que todos nós deveríamos perseguir, a ser implantado em cada país do mundo, deveria ser um modelo de social-democracia com estado de bem-estar social nos moldes dos países da Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia. Este é um exemplo de uma economia mista bem-sucedida, que deveria ser adotada no futuro, após o tsunami neoliberal que domina o planeta, e que chegará ao fim em meados do século XXI, conforme nós demonstramos no vídeo em que apresentamos o fim do capitalismo mundial no século XXI. Por que é que consideramos o modelo de social-democracia nos moldes escandinavos como o mais adequado a ser adotado? Porque são os países que apresentam os melhores indicadores econômicos e sociais do mundo. Em 2013, a revista The Economist declarou que os países nórdicos ou escandinavos são provavelmente os mais bem governados do mundo. O relatório, o World Happiness Report, o relatório de felicidade mundial da ONU,
de 2014 mostra que as nações mais felizes do mundo estão concentradas exatamente na Escandinávia. E o que é interessante é que cada levantamento que a ONU faz sobre os países mais felizes do mundo, geralmente os países escandinavos trocam de posição sobre qual deles fica no topo da lista. Há anos que a Dinamarca, há outros que a Noruega, há outros que a Suécia e assim por diante. Mas sempre os países escandinavos são os países líderes em termos de felicidade global. São os povos mais felizes do mundo. Os escandinavos possuem a mais alta classificação no PIB real per capita, a maior expectativa de vida saudável, a maior liberdade de fazer escolha na vida e a maior generosidade. A social-democracia nos moldes escandinavos pode ser considerado, portanto, como um paradigma de novo modelo de sociedade edificar, em substituição ao capitalismo. Porque a social-democracia, construída até hoje nos países escandinavos, é o único modelo de sociedade que permitiu avanços econômicos, sociais e políticos simultâneos, com o Estado atuando como mediador dos conflitos entre os interesses do capital e da sociedade civil. O modelo nórdico escandinavo de social-democracia poderia ser melhor descrito como uma espécie de meio termo entre capitalismo e socialismo. Não é nem totalmente capitalista, nem totalmente socialista, sendo a tentativa de fundir os elementos mais desejáveis de ambos em um sistema híbrido. Para exemplificar, vamos considerar um exemplo assim bastante importante para mostrar a relevância do modelo de social-democracia adotado na Escandinávia. Nós vamos lhes apresentar agora um exemplo muito significativo, que é o caso da Noruega. Entre os países escandinavos, a Noruega é o mais próximo de todos. A Noruega é o mais próspero do mundo, com um estado de bem-estar social caracterizado por muita igualdade e muita justiça social. Na Noruega não prospera a desigualdade, o egoísmo, o individualismo caracterizadores do liberalismo e do neoliberalismo. Há 100 anos, a Noruega passou da condição de um dos países mais pobres da Europa para ser sinônimo de riqueza e justiça social, com PIB per capita de $100.000. Lá na Noruega, as prioridades são destinadas com a educação, que é garantida para toda a população. Em 30 anos, a Noruega reduziu suas horas de trabalho em 270, ganhando mais de 10 dias de férias no ano. E parte significativa dos trabalhadores já consegue trabalhar apenas 4 dias na semana. Segundo a ONU, jamais uma sociedade atingiu nível de desenvolvimento humano igual ao da Noruega. E dentro da Noruega se destaca Oslo, a capital. É importante observar que mesmo em uma era de crise global, o sistema do estado de bem-estar social, tanto na Noruega quanto nos outros países da Escandinávia, se manteve intacto. A
A Noruega foi o país que menos sentiu a crise mundial que eclodiu em 2008 nos Estados Unidos. Nas eleições da Noruega, o único debate que se faz é o que fazer com o dinheiro que sobra nos cofres públicos. Na Noruega é forte a presença do Estado em praticamente todos os campos da economia. Lá, os sindicatos negociam cada ano seus salários, dependendo das necessidades do setor exportador e para garantir que o produto nacional continue competitivo no mercado global. Não apenas os sindicatos negociam os seus salários, também os empresários negociam os lucros, procuram compatibilizar os lucros em função dos interesses nacionais. Isso, tanto os trabalhadores quanto os empresários atuam com essa perspectiva. No estado de bem-estar social da Noruega, os homens cuidam de seus bebês durante 4 meses. Os bebês que nascem, enquanto que as mães cuidam dos seus bebês durante 9 meses. Os pais que decidem não levar as crianças para creches recebem a cada mês um cheque de $200 para ajudar nos gastos. Na Noruega, como eu já disse, a licença maternidade é de 9 meses para a mãe e 4 meses para os pais. Nesses meses, quem paga o salário dos pais é o Estado. O governo avalia que esse incentivo para as mulheres e leis para garantir a igualdade de gênero são positivas para a economia. As empresas são obrigadas a dar 40% das vagas para as mulheres. 75% das mulheres trabalham fora e para o governo, isso representa maior atividade na economia em número maior de pessoas e um número maior de pessoas pagando impostos. Na Noruega, o imposto atinge 42%, é maior do que o do Brasil. Mas lá existe o consenso de que o valor é justo, porque o dinheiro do imposto é bem aplicado. Um aspecto que é importante observar, que não apenas na Noruega, mas em toda a Escandinávia, existe um lema que considera que o Estado cuida das pessoas do berço à sepultura. O modelo de sociedade escandinavo, em particular o norueguês, é o mínimo que se espera para uma sociedade justa. O resto é barbárie. Pelo que nós acabamos de expor, a Escandinávia é o berço do modelo mais igualitário que a humanidade já conheceu. Sua origem remonta à Suécia, dos anos 1930, mais precisamente há 80 anos. Esse modelo de social-democracia, que foi adotado em todos os países da Escandinávia, surgiu na Suécia, em 1930, quando assumiu o poder o Partido Social Democrata, que deu início a uma série de reformas sociais e econômicas que inauguraria um novo modelo econômico, híbrido de capitalismo e socialismo, em oposição ao liberalismo das décadas anteriores. Liberalismo esse que faliu com a crise de 1929. Nascia, assim, o chamado modelo escandinavo, que rapidamente ultrapassaria as fronteiras suecas para se tornar influente no norte europeu. O sucesso desse modelo se deveu à combinação de um amplo estado de bem-estar social
com rígidos mecanismos de regulação das forças de mercado. Quer dizer, existe regulação das forças de mercado. É isso que é importante observar, porque se o governo regula as forças de mercado, isso possibilita evitar as crises cíclicas do capitalismo. Além de regular as forças de mercado, o estado de bem-estar social é capaz de colocar a economia em uma trajetória dinâmica, ao mesmo tempo em que passou a alcançar os melhores indicadores de bem-estar social entre os países do mundo. Então essa é a nossa referência. E qual é o argumento com base no qual nós defendemos ardentemente a adoção desse modelo? É o sucesso que esse modelo de sociedade alcançou, do ponto de vista do atendimento das necessidades de sua população. Pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que o progresso econômico e social, que nós colocamos como um dos primeiros grandes objetivos que nós nos propusemos ao elaborar esse livro, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, foi exatamente alcançar o progresso econômico e social. E lá na Escandinávia, isso foi alcançado. Eu imagino que, se em todo mundo houver a decisão dos cidadãos de todos os países do mundo de adotar esse modelo de sociedade, certamente nós teríamos em cada país estabilidade econômica, com progresso econômico e social compartilhado por toda a população. Então, esta é a primeira mensagem que gostaria de colocar, quer dizer, a primeira grande conclusão que nós chegamos a respeito do futuro que nós temos que inventar. O futuro é inventar em cada país do mundo significa adotar um modelo escandinavo de social-democracia, exatamente baseado nos êxitos que esse modelo alcançou até o presente momento. São os países mais bem governados do mundo, são os países cujos povos são os mais felizes do mundo, e são os países em que o progresso econômico e social caminha, evolui lado a lado. Além disso, são os países do mundo onde se pratica efetivamente a democracia. E a democracia na verdadeira acepção do termo. É a democracia adotada como valor universal. Então fica esta primeira grande conclusão e a primeira proposição que fazemos para atender o primeiro grande objetivo que nós nos propusemos com a elaboração desse livro, que é a conquista do progresso econômico e social para toda a humanidade. O segundo objetivo que nós nos propusemos foi o de conquistar a sustentabilidade ambiental. Para isso, nossa proposta é que seja edificada em todo o mundo uma futura sociedade sustentável. Edificar uma nova sociedade sustentável significa encontrar soluções que façam com que
a população mundial se estabiliza no máximo em 8 bilhões de pessoas, as economias não sejam movidas por combustíveis fósseis, mas sim por energia solar e suas muitas formas diretas e indiretas, luz solar, para aquecimento e eletricidade fotovoltaica, energia eólica, hídrica e assim por diante. A produção de energia seja mais descentralizada, que não sejam implantadas grandes hidrelétricas ou grandes centrais termoelétricas, e que a energia seja distribuída, seja descentralizada, o que faria com que os sistemas elétricos se tornassem menos vulneráveis aos cortes ou apagões. Que a economia de combustível dos automóveis seja 2 vezes maior do que a atual, ou seja, que haja um aumento da eficiência no consumo de combustíveis, que haja eficiência no sistema de iluminação, que ela seja 3 vezes melhor do que a que se obtém atualmente, e é possível tecnologicamente alcançar esse objetivo. E tudo isso é possível graças às tecnologias já existentes. Numa sociedade sustentável, é necessário que o transporte seja menos esbanjador e poluente do que é hoje. As pessoas morem mais perto do seu lugar de trabalho e se movimentem nas vizinhanças por sistemas altamente desenvolvidos de ônibus e transporte sobre trilhos. Haja menos automóveis particulares, as bicicletas sejam um veículo importante no sistema de transporte sustentável, a reciclagem seja a principal fonte de matéria-prima nas indústrias sustentáveis e o design de produtos se concentre na durabilidade e no uso reiterado em vez da vida curta e descartável dos produtos, como ocorre hoje em dia. É necessário que, em uma sociedade sustentável, haja uma base biológica restaurada e estabilizada. O uso da terra siga princípios básicos da estabilidade biológica, ou seja, com a retenção de nutrientes, o equilíbrio de carbono, a proteção do solo, a conservação da água e a preservação da diversidade de espécies. As áreas rurais sejam mais apoiadas na diversidade do que é atualmente, com o manejo equilibrado da terra, em que haverá rotatividade de plantações. Evite a monocultura, por exemplo, e do cultivo de espécies. Não haja dependência de colheitas. Os bosques tropicais sejam conservados. Não haja desmatamento para obtenção de madeira e outros produtos. E sejam plantadas novas árvores. Que haja um esforço para deter a desertificação, transformando as áreas degradadas em terrenos produtivos. Que o uso exaustivo de pastagem seja eliminado, assim como não haja modificação na cadeia alimentar das sociedades afluentes, para incluir menos carne e mais grãos e vegetais. Uma sociedade sustentável, em uma sociedade sustentável, é necessário que os valores que enfatizam a quantidade, a expansão, a competição e a dominação cedam lugar à qualidade, à conservação, à cooperação e à solidariedade entre os seres humanos.
A característica decisiva de uma sociedade sustentável é a rejeição da cega busca do crescimento econômico. O produto interno bruto seja reconhecido como indicador falido. Inclusive, um dos defeitos do produto interno bruto é que ele não computa os custos ambientais que as atividades econômicas proporcionam. Só consideram, digamos assim, o lado positivo da atividade econômica. Os aspectos negativos não são computados, deveria ser computado. Então, como eu disse, o produto interno bruto seja reconhecido como indicador falido. As mudanças econômicas e sociais, tanto quanto as tecnológicas, sejam medidas por sua contribuição à sustentabilidade. Esse é o critério que deve presidir as decisões. Os orçamentos militares passem a ser uma pequena fração do que são hoje. Aliás, eu pessoalmente acho que deveria desaparecer orçamentos militares em uma sociedade sustentável, em uma sociedade que busca a paz, a construção da paz e do progresso econômico e social compartilhado por todos. Numa sociedade em que haja paz, que é um objetivo que nós todos deveríamos perseguir, não deveria haver forças armadas. Não tem sentido a existência de forças armadas num ambiente de paz entre os povos. Então, esses orçamentos não deveriam ser simplesmente reduzidos, mas eliminados. Os governos deveriam investir em uma fortalecida Organização das Nações Unidas. Eu diria o seguinte: deveria ser reestruturada e transformada num governo mundial com parlamento mundial funcionando exatamente nas instalações das Nações Unidas, para a manutenção da paz, em vez de manter caras e poluidoras instituições de defesa. As nações devem descentralizar o poder e a tomada de decisão dentro de suas fronteiras deveriam ser tomadas democraticamente, não só com a participação de seus parlamentos, mas também com a participação de suas populações, que se manifestariam através de plebiscito ou referendo. E, ao mesmo tempo, as nações deveriam estabelecer exatamente com a governança mundial em uma ONU totalmente reestruturada, um grau de cooperação e de coordenação sem precedentes em nível internacional para solucionar os problemas globais, tanto na economia, quanto no meio ambiente, quanto nas disputas entre os países. E é preciso que haja uma instituição que seja capaz de mediar os conflitos e solucioná-los com base na justiça. É por tudo isto que se torna um imperativo a implantação de uma sociedade sustentável e no mundo, que é aquela que satisfaz as necessidades da geração atual, sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as delas. A nova sociedade sustentável na esfera mundial deve ser capaz de regular as relações internacionais, baseadas em um contrato social planetário, visando promover o desenvolvimento sustentável em benefício de todos os seres humanos. Este contrato social planetário, ele é um contrato que deve contemplar aspectos
de natureza econômica, a coordenação econômica entre os países. Nesse contrato social planetário deveria estabelecer as regras das relações entre os países entre si no que diz respeito à questão do meio ambiente e a relação entre os seres humanos e a natureza. E, finalmente, esse contrato social planetário deveria estabelecer as bases exatamente da concertação de todos os países em torno da paz mundial. Só um governo mundial será possível não apenas ordenar a economia, combater a guerra e acabar com o banho de sangue que tem caracterizado a história da humanidade, mas também evitar o esgotamento dos recursos naturais do planeta e a mudança climática catastrófica que ameaça a vida no planeta. Então, estas são as são, digamos assim, as características do que deve ser feito para a conquista da sustentabilidade ambiental no planeta Terra, ordenar a economia global e também conquistar a paz mundial. Temos falado sobre a questão do governo mundial, sobre a imperiosa necessidade da existência de um governo mundial. Sobre o governo mundial é o que vamos tratar dele agora. Este governo mundial, ele tem que existir para enfrentar os grandes desafios da humanidade no século XXI. Antes de falar sobre o governo mundial, é importante observar que historicamente a humanidade evoluiu da aldeia para a cidade-estado, da cidade-estado para o Estado-nação e do Estado-nação para a constituição da União de Estados e blocos econômicos. Então percebe-se que, ao longo da história, houve um processo de formação de instituições de nível superior. A aldeia, inicialmente, evoluiu para a cidade-estado. Da aldeia surgiu a cidade-estado. A cidade-estado, as cidades-estados que existiram, passaram a compor nações. Só para exemplificar, nós temos, no final do século XIX, a Alemanha e a Itália, que antes de se constituírem nações, eram cidades-estados, governadas por príncipes, que governavam cada uma dessas cidades-estados. Mas ao constituir o Estado-nação, esses Estados-nações passaram a ser governados por reis, por monarcas, que passaram, digamos assim, a coordenar os interesses, digamos assim, de todos as cidades-estados, vamos dizer assim, e dos cidadãos integrantes dessas cidades-estados nessa nova nação que foi constituída. Assim surgiu a Itália e também a Alemanha em 1870. Então representou um passo à frente em relação ao que existia anteriormente. Da cidade-estado evoluiu para Estado-nação, englobando várias cidades-estados. Modernamente, várias nações formaram união de estados. Então nós temos, por exemplo, a Comunidade dos Estados Independentes, que é formado pela Rússia e outros países vizinhos da Rússia. Nós temos o Mercosul, integrando o Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai. É a união de estados. Claro que essa união de estados, muitas dessas uniões têm características diferenciadas. Algumas meramente representam a formação de um mercado comum, como é o caso do Mercosul,
Mas há casos, digamos assim, mais avançados, como o da União Europeia, que significa a união de Estados e sob a direção, mas uma direção compartilhada dos Estados nacionais que compõem a União Europeia, exatamente voltados para atender os interesses comuns, mas o principal objetivo da Constituição da União Europeia foi exatamente o de evitar que acontecesse na era contemporânea os problemas que têm acontecido ao longo da história da Europa, que são os conflitos entre os países da região. Então, um dos objetivos da União Europeia foi a conquista da paz. E essa paz efetivamente foi conquistada, porque os países europeus, todos eles, estão imbuídos do propósito de construir uma comunidade europeia. Claro que houve dissensões, como está vendo no momento atual, o Reino Unido, que decidiu se separar da União Europeia. Não quero aqui entrar no mérito dessa decisão do Reino Unido. Eu quero apenas mostrar que a União Europeia foi um passo à frente, porque significou a união de vários Estados nacionais na busca dos interesses comuns. E é importante observar que foi a União Europeia, foi exatamente com base nessa união entre os países europeus que vários países pouco desenvolvidos da Europa, como é o caso de Portugal e da Espanha, se beneficiaram de suas participações na União Europeia com a obtenção de recursos e a realização de investimentos em seu território por parte de empresários e de capitais de dos países mais desenvolvidos da Europa. Então, claro que alguns países ganharam com esse processo. Outros provavelmente devem ter perdido, como parece que é o caso do Reino Unido, ao tomar a decisão de se afastar da União Europeia. Mas o que eu quero dizer é que a União Europeia representou um passo à frente. E eu diria o seguinte, que a União Europeia, ela representa até um exemplo do que pode ser realizado em escala global. Quer dizer, o que foi feito ao constituir a União Europeia, isso pode servir de referencial. Não necessariamente que sejam cumpridos os mesmos passos, mas um referencial para que globalmente, quer dizer, a humanidade possa se articular, todos os países do mundo se articular entre si e formar uma união planetária, inclusive com base em um contrato social planetário em que os interesses de todas as partes envolvidas sejam devidamente respeitados. É importante observar que a constituição de um governo mundial visaria não apenas o ordenamento econômico em escala mundial, mas, sobretudo, criar as condições para enfrentar os grandes desafios da humanidade no século XXI, os quais consistem, primeiro, crises econômicas e financeiras em cadeia. Está demonstrado que, nas condições atuais, as crises econômicas e financeiras vão acontecer e vão se agravar com o tempo, sobretudo diante da perspectiva de fim do sistema capitalista mundial. Essas crises vão se multiplicar ao longo do tempo. Então é necessário que haja uma governança mundial e seja capaz de fazer frente a essas crises. Segundo lugar,
em que, diante desse quadro de crise, sem a existência de um governo mundial, muito provavelmente as revoluções e contra-revoluções sociais em todo o mundo, elas vão se multiplicar. Vão se multiplicar por conta exatamente da crise do fim do sistema capitalista mundial. Então, globalmente, vai haver um clima de revolução e também de contra-revolução. Os conflitos sociais, as guerras civis vão se multiplicar em todo o mundo. Então é necessário que haja um governo mundial que seja capaz de evitar que o mundo entre em uma convulsão social incontrolável. Em terceiro lugar, as guerras em cascata, os sucessivos focos de guerra no mundo que nós, inclusive, mostramos ao abordar o capítulo 4, quando falamos sobre a escalada dos conflitos internacionais no século XXI, mostramos vários focos de guerra no mundo. A começar pela possibilidade de conflitos, por exemplo, entre Estados Unidos e a China. De conflitos entre Estados Unidos, entre a OTAN, digo melhor, e a Rússia. Sem se falar dos conflitos regionais, como, por exemplo, entre palestinos e israelenses. E sem se falar dos conflitos pelo petróleo e pela água. Então é necessário que haja uma governança mundial exatamente para evitar essas guerras em cascata. Em quarto, é necessário uma governança mundial para que evitar, do ponto de vista da adoção de políticas coordenadas globalmente, no sentido de evitar superpopulação mundial. E como nós sabemos, o planeta não pode abrigar mais do que 11 bilhões de habitantes, em função das restrições relacionadas com a produção de alimentos. Em quinto lugar, é necessária uma governança mundial para lidar com pandemias, não só para fazer frente a pandemias que surjam, mas sobretudo para evitar a ocorrência de pandemias. É que haja um trabalho coordenado globalmente no sentido de evitar as causas do surgimento de pandemias. Causas essas que estão muito relacionadas com a questão do meio ambiente, com o uso, por exemplo, de animais selvagens por parte de populações em várias partes do mundo. Animais selvagens esses que são portadores exatamente de vírus e de bactérias. Então, é preciso uma governança mundial, um governo mundial exatamente para lidar com essa questão. Sexto, é necessário que haja um governo mundial para coordenar políticas globais no sentido de evitar a mudança climática que pode ser catastrófica no planeta. E nós temos um prazo, até meados do século XXI, nós temos que evitar que a temperatura média do planeta ultrapasse 2 graus centígrados. E temos que, a todo custo, evitar a emissão de gases, do gás do efeito estufa, sobretudo dióxido de carbono e o óxido nitroso, além do metano. O sétimo está relacionado com crime organizado. E, por sinal, o crime organizado é multinacional. Para combater as organizações associadas ao crime organizado, que é multinacional, é necessário que haja uma governança mundial, um governo mundial, que atuando de forma coordenada com os Estados e nações,
possam combater e liquidar de uma vez por todas com o crime organizado. Então, é importante que haja um governo mundial que cumpra esse papel. Nenhum Estado nacional, por mais poderoso que seja, é capaz de acabar com o crime organizado, porque ele está presente em todos os países do mundo. Ele opera globalmente. Por isso que é necessário que haja uma instituição global para fazer frente ao crime organizado. E, finalmente, o último item diz respeito às ameaças vindas do espaço. E quando se fala em ameaças vindas do espaço, isso diz respeito a asteroides e cometas que eventualmente possam se dirigir para o planeta Terra. E é preciso que haja um governo mundial que administre a defesa do planeta contra essas ameaças, reunindo toda a capacidade científica e tecnológica existente em todas as partes do mundo, a fim de defender a humanidade e o nosso estilo de vida com a adoção de soluções que impeçam que esses asteroides e cometas nos atinjam. Além disso, é necessário que a humanidade adquira a capacitação necessária para realizar viagens espaciais, não só no interior do sistema solar, mas viagens espaciais extra-sistema solar, ou seja, em direção a outros sistemas estelares, a outras galáxias, a fim de que a humanidade se prepare para um futuro que pode ameaçar a sua existência com o desaparecimento do próprio planeta Terra e do próprio Sol. Então se nós queremos que a nossa espécie sobreviva ao próprio fim do planeta Terra e do próprio Sol, é importante que haja um esforço global de todos os países do mundo, atuando de forma coordenada no sentido de promover o desenvolvimento da ciência e tecnologia voltada exatamente para esse fim. É importante observar que nenhuma das ações que há pouco citei, ela será capaz de ser levada avante pelos Estados nacionais isoladamente, por mais poderoso que esse Estado nacional seja, e pelas instituições internacionais atuais. Esta é uma justificativa, eu creio que indiscutível, para a existência de um governo mundial que seja implantado o mais rapidamente possível no nosso planeta. Eu gostaria de observar que a questão do governo mundial geralmente encontra resistências, sobretudo por parte das grandes potências, que não gostariam de ter suas ações reguladas por uma instituição supranacional. Isso não apenas as grandes potências, mas também até países subalternos, que entendem que tem que ter autonomia interna para tomar decisões de interesse dos seus países. Mas trata-se, no primeiro caso, tanto no primeiro caso das grandes potências quanto dos países subalternos, de dois grandes absurdos, porque todos eles teriam a ganhar com a existência de um governo mundial democraticamente eleito, com a participação de todos, em que os interesses nacionais sejam devidamente contemplados, em um contrato social planetário que seja construído por todos,
e que, evidentemente, esse contrato social planetário ele pode ser modificado ao longo do tempo, a depender das necessidades. Então, como eu estava dizendo, evidentemente que as grandes potências reagem a essa ideia da convergência. Mas é importante observar que essas grandes potências entendam que elas próprias também terão muito a ganhar com isso. Porque na ausência de um governo mundial que planeje e que controle a economia global, no sentido de evitar os desequilíbrios e que busque a estabilidade da economia global, eles próprios vão ganhar bastante com isso, na medida em que a existência do governo mundial evitaria a ocorrência de crises que muitas vezes levam a desastres, como o desastre que aconteceu com a Depressão de 1873, que levou à Primeira Guerra Mundial, e a Depressão de 1929, que levou à Segunda Guerra Mundial. Então, a existência de um governo mundial, ao estabilizar a economia, ela vai propiciar o bem-estar das populações de cada um dos países do mundo, tanto dos grandes quanto dos pequenos. E os países subalternos, que se dizem ameaçados em seus interesses, porque não poderiam adotar medidas, isso também é um equívoco, porque todos os países do mundo poderiam adotar suas políticas que atendam aos interesses, os interesses dos seus respectivos povos. E o que todos os países têm que respeitar é exatamente o que for acordado globalmente, no que diz respeito à coordenação de políticas econômicas, no que diz respeito à questão do meio ambiente e a emissão, por exemplo, de gases do efeito estufa na atmosfera, com relação à questão da degradação ambiental, que todos deveriam respeitar, digamos assim, as regras estabelecidas por todos nessa direção. A existência do governo mundial não vai impedir que os países, mesmo os países atrasados economicamente, eles possam construir o seu desenvolvimento. E eu diria até com uma vantagem, que passariam a contar com a colaboração dos países mais avançados economicamente. E com os recursos que um governo mundial passaria a dispor, poderia destinar recursos exatamente para promover o desenvolvimento desses países menos aquioados economicamente. Então, esta resistência por parte dos governos das grandes potências e dos países subalternos, e são posicionamentos que precisam ser modificados para seja desenvolvida uma política com o governo mundial, uma política em que todos ganham e que ninguém perca exatamente com a existência dessa superestrutura política e jurídica, exatamente viria ordenar a economia, o meio ambiente e também o sistema internacional. Um outro aspecto que é importante observar é que a existência de um governo mundial propiciaria as condições para que o mundo operasse em rede, integrando as ações governamentais nos níveis nacional, regional e local. Quer dizer, haveria, digamos assim, a constituição de uma rede mundial em que as questões da economia, do meio ambiente e das relações internacionais, elas sejam obtidas de forma equilibrada.
Para viabilizar um governo mundial, é preciso que de início seja constituído um Fórum Mundial pela Paz e pelo Progresso da Humanidade. Essa é a minha proposta. É que seja constituído um Fórum Mundial pela Paz e pelo Progresso da Humanidade. Com a constituição não apenas dos governos, mas de organizações da sociedade civil de todos os países do mundo. Neste fórum, seriam debatidos e estabelecidos objetivos e estratégias, visando a constituição de um governo e um parlamento mundial. E este fórum, ele possibilitaria sensibilizar a população mundial, conscientizá-la e a todos os governos nacionais, no sentido de tornar realidade um mundo de paz, de cooperação e de progresso para toda a humanidade. Este seria o caminho que tornaria possível transformar a utopia do governo mundial em realidade. Então estas são, meus amigos, as principais conclusões relacionadas com este livro. Como inventar o futuro para mudar o mundo. E eu creio que o que nós estamos propondo seja absolutamente necessário. Porque, primeiro, o sistema capitalista mundial está praticamente tomando o rumo do seu fim, que deve acontecer em meados do século XXI. Então isso significa dizer que devemos substituir o modelo capitalista que prevalece na maior parte do mundo pelo modelo de social-democracia nos moldes escandinavos. E conforme nós mostramos, é o modelo de sociedade mais avançado já construído até hoje em todo o mundo. Em segundo lugar, nós temos que adotar um modelo de desenvolvimento sustentável que faça com que as relações entre os seres humanos e a natureza seja realizado de tal forma que as gerações atuais possam legar para gerações futuras o planeta que nós temos. Que as gerações futuras possam utilizar os mesmos recursos que a humanidade utiliza no momento. Então, temos que perseguir a sustentabilidade ambiental com a adoção daquelas medidas todas que deixamos de forma clara e explícita em nossa apresentação. E, em terceiro lugar, nós temos que constituir uma superestrutura política e jurídica global, ou seja, um governo mundial que seja capaz de coordenar as ações de todos os países do mundo na busca do bem comum, do interesse de toda a humanidade, e que assegure não só o progresso econômico e social, a sustentabilidade ambiental e a paz mundial. Então esta é a mensagem, meus amigos, que eu deixo para vocês a respeito desse livro que pode ser adquirido na editora CRV de Curitiba, no Paraná. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.